Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez, para dar sequência a nossas séries de mensagens. E hoje nós estaremos falando sobre a regeneração do crente. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quero iniciar esta mensagem, então, com a seguinte pergunta: Você acredita no poder regenerador do sangue de Cristo Jesus? Se sim, o que te leva a crer que isso é possível? Para responder a essa pergunta, nós iremos então precisar ir mais longe nas Escrituras, pois elas estão repletas de diversos exemplos de transformação e regeneração. Entretanto, se você ainda acha que isso não é suficiente para fazê-lo acreditar na vida, encontramos muitos testemunhos de pessoas que tiveram sua vida regenerada pelo sangue do Cordeiro. Vou compartilhar com vocês uma história publicada pelo pastor Valmir Vigo Gonçalves, onde ele mostra, o poder regenerador de Jesus em ação na atualidade, nos nossos dias de hoje. Esse texto escrito por ele se chama Fé, Novo Nascimento e Regeneração. Exatamente quando os primeiros raios do sol douravam a superfície de uma linda lagoa nas Índias Ocidentais, ele diz que ele presenciou uma cena que ele jamais vai esquecer. Um dos pastores das congregações que conduziam ali as águas batismais, um assassino confesso. Ele diz que ele voltou assim, para aquele assassino, e ele começou então a se indagar. E ele perguntou: o senhor acha que esse homem está de fato convertido? O pastor respondeu ao guarda: posso dizer-lhe que ele é realmente um homem transformado. Quando foi trazido para a nossa instituição, alguns anos atrás, ele era obstinado, moroso e não queria cooperar. Hoje é uma pessoa completamente diferente e prestativo, bem disposto e faz tudo o que pode para ajudar os outros presos. Se existe coisa como novo nascimento, esse homem foi nascido de novo. O Espírito Santo convence o pecador de seus maus atos. Encaminha o errante para o Cordeiro de Deus, a fim de receber o perdão. Cria um novo ser em Cristo Jesus. A palavra diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Jesus a Nicodemos ao expressar essas palavras. Essa história, meus queridos, mostra para nós, em termos práticos, aquilo que Paulo estava ensinando à igreja em Colossos. Portanto, a fim de entendermos esses ensinamentos paulinos, nós vamos dividir o texto em duas partes. Primeira, a regeneração do crente acontece quando este tem um encontro pessoal com Jesus e o recebe como Senhor da sua vida. No versículo 6, a parte A do versículo diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor. Neste ponto, nós precisamos fazer uma recapitulação do que significa a palavra regeneração. Primeiro, ato ou efeito de regenerar-se. Segundo, no conceito religioso, ela diz renovação espiritual representada pelo sacramento do batismo ou pela penitência. Na biologia, diz que é a renovação natural da parte lesada de um organismo, restabelecimento do que foi destruído ou sofreu alguma alteração, um novo ânimo, uma reabilitação moral. Observando todos esses significados, nós vamos destacar então apenas 3 no texto, que são o 2, o 4 e o 6. O 2 diz que é a renovação espiritual representada pelo sacramento do batismo ou pela penitência.
O 4 diz que é o restabelecimento do que foi destruído ou sofreu alguma alteração. E o 6 diz que é a reabilitação moral. Pois esses três representam exatamente o que estamos tratando aqui com vocês, dentro da palavra de Deus, que é a regeneração proposta por Deus ao homem pecador, como bem apresenta o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, onde ele diz: Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Em toda a Bíblia, a palavra regeneração ocorre somente 2 vezes. Todavia, a sua representatividade se faz presente na vida de todo aquele que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, conforme o apóstolo Paulo testemunha em primeira pessoa, quando ele escreve a Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo. Ao voltarmos para o texto, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, em Colossenses 2:6, é nítido no texto algo muito importante da qual o pastor Israel Belo de Azevedo faz questão de destacar e enfatizar. Ele coloca o seguinte: ser cristão não é apenas aceitar Jesus como Salvador, é tê-lo como Senhor, vivendo em sua presença como Enoque, em Gênesis 5:24. Para os que desconhecem a história de Enoque, a Bíblia diz que este homem andou com Deus. Assim, aquele que tem uma vida lavada no sangue do Cordeiro e restaurada por Jesus, este também deve reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Romanos capítulo 6, verso 22 diz: Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E ao declararmos que Jesus é o Senhor de nossa vida, estamos nos submetendo ao seu senhorio e dando a Ele todo o domínio de nossa vida. Aceitar Jesus, dizer que o ama, dizer que Ele entrou em seu coração, falar que Ele teve um encontro, falar que teve um encontro com Ele é fácil. Mas dar a Ele o domínio de toda a sua vida, aí é mexer na ferida aberta. No meio das igrejas existem muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, mas que ainda não deixaram Jesus ser verdadeiramente o Senhor de suas vidas. Desta maneira, se faz então necessário o alerta feito pelo apóstolo Paulo à igreja em Colossos, de que se recebemos Jesus Cristo, é necessário que Ele também seja o Senhor de tudo em nós. O segundo ponto que nós encontramos neste texto, então, é a regeneração do crente. Ela é confirmada através da sua permanência em Cristo Jesus. Versículo 6, a parte B, e o versículo 7 todo, que diz: continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A vida cristã é um processo, e todo processo tem etapas a serem seguidas. Neste texto, Paulo chama os crentes de Colossos a confirmarem sua profissão de fé feita por ocasião do batismo. Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Seguindo a confissão de fé em Cristo e tendo-o confessado como Senhor, como está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O próximo passo é o que se segue no texto também. Andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças, como diz a Bíblia, revista e corrigida. Para exemplificar esse passo seguinte da vida do crente, Paulo ele nos apresenta 3 princípios que estão juntos e que se misturam a algumas metáforas interessantes para o bom entendimento dos ouvintes.
Primeiro, enraizados. É uma metáfora retirada da horticultura e é um particípio perfeito da palavra radicados. Radicados, que significa raízes fortes de uma árvore que descem ao solo. Segundo, edificados. Esta próxima metáfora fora retirada da arquitetura e está no particípio presente, que denota o crescimento contínuo, em contraste com o anterior, que sugere a radicação firme de uma vez para sempre em Cristo. Dessa maneira, os dois verbos juntos representam a firmeza inabalável e o crescimento contínuo em Cristo Jesus que o crente deve ter. E a terceira palavra que nós encontramos é confirmados. Nesta outra metáfora, Paulo apresenta um termo jurídico que sugere um contrato que é ratificado e tornado obrigatório entre as duas partes. Com isso, ele traz à memória dos colossenses as suas declarações iniciais de fé, mediante as quais sua vida comunitária como crentes começou. Neste ponto, somos conclamados a recordar o dia em que professamos a nossa fé em Cristo de forma pública e a reafirmá-la diariamente em nossa vida. Fé provavelmente refere-se mais à aderência dos colossenses ao evangelho apostólico do que à sua fé pessoal, visto que o apóstolo os faz lembrar da necessidade de permanecerem firmes diante dos falsos ensinamentos, Colossenses capítulo 1, versículo 23. O que também deve ser prática constante em nossa vida diante do aumento absurdo de falsos ensinamentos na nossa atualidade. E crescendo em ações de graças. Esta última parte é basicamente um acompanhante da conclamação anterior do que propriamente parte da exortação apostólica, fazendo-nos lembrar sempre de sermos gratos a Deus pela regeneração salvífica recebida pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraigados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Este texto, meus irmãos, é uma exortação feita por Paulo aos Colossenses e deve ser compreendido por inteiro. Como assim, pastor? O ensinamento de Paulo está apresentado aqui. O ensinamento de Paulo que está apresentado aqui é que todo aquele que teve um encontro pessoal com Cristo e se submeteu ao seu senhorio necessita permanecer em Cristo. Como isso vai acontecer? Simples, aprofundando-se na palavra, ou seja, na palavra de Deus. Ou seja, criando raízes fortes, se fortalecendo. Ainda no texto da palavra de Deus em 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescendo no conhecimento de Cristo, ou seja, edificando-se naquele que é a pedra angular, como está lá em Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular ou a pedra fundamental. Sendo firmados na fé e nos ensinamentos das Escrituras, como Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 a 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E diante de tudo isso, sendo sempre gratos a Deus pela vida eterna concedida de forma gratuita, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, como está lá em Hebreus 13, 15. Portanto, nossa vida deve ser construída sobre o fundamento que é Jesus Cristo, como é bem apresentado pelo pastor Israel Belo de Azevedo nesta frase que eu acabei de dizer. Concluindo então, meus irmãos, respondendo às perguntas iniciais,
Por mais que em alguns momentos nós venhamos a duvidar do poder regenerador de Cristo na vida do homem pecador, é possível identificar sim se realmente ele foi regenerado. Como? 1 João capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João capítulo 2, 6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E ainda, Mateus 7,16, quando Jesus diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. Sigamos então esses sábios conselhos de Paulo à igreja de Colossos, para que também possamos viver uma vida digna do Senhor, uma vida verdadeiramente de regenerados, de lavados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.